trabalhei muitos anos com tecnologia, praticamente 20 anos da minha vida, até que entrei no mundo do autoconhecimento, da meditação, fui parar na Índia e aquilo transformou a minha vida. Uma coisa que eu pergunto é até onde nós precisamos ir para olhar para nós mesmos. E a partir dessa questão eu comecei a mudar o meu foco do meu trabalho, unindo a tecnologia com o impacto social. E é um pouco disso que eu tenho feito hoje nas empresas e nas escolas também, que eu compartilho conhecimento através, principalmente da comunicação, as formas, né, de diálogo, a experiência que a gente leva para os ambientes de trabalho, como que a gente trabalha junto, como que a gente colabora, para que a gente possa criar esse novo mundo um pouco menos voltado só para mim, só para o lucro, e trazendo também um pouco mais de impacto social, porque não precisa só olhar para o lucro e nem só olhar para o impacto. É o lance do equilíbrio. Então, um pouco disso que eu compartilho. E a Vânia? A Vânia sou eu. Então, né, como a Carla falou, eu e o Vini, a gente tem também um outro braço de trabalho, que é a Jayguru Band, onde a gente faz um trabalho com Bhakti Yoga, que são os cantos sagrados, que vocês estão todos convidados para assistir hoje à noite. Assistir não, né? Experimentar e cantar com a gente hoje à noite. Mas hoje aqui o que a gente está trazendo, um pouco como o Vini falou, é essa oportunidade da gente fazer uma reflexão e pensar a respeito disso, que está na vida da gente de uma forma muito evidente, mas sem que a gente às vezes se dê conta de que forma e o tamanho do impacto que isso tem em todas as nossas reações, relacionamentos e tudo que a gente vive no fim das contas. Eu estou falando particularmente aqui de hábitos, né? Porque tudo que a gente faz na vida são hábitos. E a trajetória que me trouxe até aqui para hoje estar falando a esse respeito de vocês, ela é muito antiga. Eu venho estudando comportamento humano, a psique, assim, há 25 anos, né? Então, dentro das linhas antroposóficas, das escolas antigas de iniciação, as tecnologias de cura energética. Então, eu sou instrutora de várias modalidades de terapia e cura energética, né? Professora, dei aula na FGV, na SPM, no Instituto de Comunicação, um monte. E assim, eu acho que o grande ganho disso tudo, né, que são experiências e conhecimentos muito complexos, muito vastos, né, dentro, por exemplo, das escolas como o budismo, hinduísmo, sufismo, que tem grandes inputs para a gente hoje, na vida de hoje. E o grande desafio, eu acho que é trazer isso para uma linguagem agora a gente vive normalmente em meios urbanos, no século XXI, com um monte de trabalho, um monte de coisa para dar conta, num mundo que não é aquele, né, de 2000 anos atrás, 200 anos atrás. Então, assim, como é que isso hoje, na vida da gente concretamente, como é que a gente pode ter uma ação? Como é que essa reflexão, ela ainda pode ser não só válida, mas mais do que isso, ela pode ser atualizada, preservando esses ensinamentos, né, e trazendo para a gente o aporte desse olhar da inovação, uma coisa, né? Como é que a gente hackeia esse conhecimento para os dias de hoje, para que você possa fazer desse conhecimento, uma prática concreta no seu dia a dia. E não mais um conhecimento que você acumula e que no fundo fica lá na gaveta, que você acha massa, mas que não muda a sua vida. Então, a brincadeira é como que a gente muda a nossa vida, o meio ambiente, né, em tudo que a gente está inserido, nossas relações, nossa forma de pensar, nossa forma de sentir, para sair um pouco desse sofrimento, dessa prisão e realmente poder viver, né, uma integração. Acho que é por aí que a gente vai hoje trazer para vocês, né? E acho que para começar também uma coisa importante, acho que interessante, mais do que importante, interessante, é um pouco entender o que existe por trás do hábito, a parte científica, né, que a Vânia pode falar um pouco melhor. Conta um pouco para a gente, Ivan, como que é essa parte mais até chamada da fisiologia do hábito, né? Esse nome, assim, como vim falando para vocês, assim, eu sou cientista, né? E cientista comportamental, sou neurolinguista, e eu gosto muito do aporte da ciência, mas um aporte da ciência amigável, porque faz com que a gente compreenda
compreenda os processos que estão falando de nós. Né? Então, esses processos, a gente ouve muito falar de elevação de consciência, de mudança de hábito, mas às vezes fica um negócio meio flu, né? Meio, ou eu pesco ou eu não pesco, uma sabedoria meio oculta, né? Então, eu acho que assim, esse olhar concreto para a gente sobre esses processos que são processos sutis ajuda muito a gente a trazer isso concretamente para o dia a dia. Então, esse nome Fisiologia do Hábito, eu acabei cunhando esse nome para entender um pouco como é que a gente forma, mantém e como é que esses hábitos trafegam na vida da gente. Então, se você pensar, quando a gente estuda fisiologia, é uma coisa mais anatômica, né? Então, a fisiologia é um modo de funcionar no mundo físico. E os hábitos, eles têm essa mesma fisiologia. Então, no seu cérebro, porque tudo acontece aqui, né? No nosso cérebro, que é um extraordinário super biocomputador. Então, o seu cérebro, ele tem alguns tipos de características. Né? Lá no final do século passado, por exemplo, quando veio o advento, né, as descobertas dos vários tipos de inteligência, começou a mudar um pouco a relação que a gente tem, a compreensão que a gente tem desse funcionamento do nosso cérebro. A gente já saiu e hoje a gente já integra de uma forma um pouco mais simples essa questão das múltiplas inteligências, né? Então, assim, o QI, ele não é mais quem define a gente, né, que é o coeficiente de inteligência lógico-matemática, isso é só um tipo de inteligência que você tem. Hoje a gente está caminhando e trabalhando muito fortemente com o QE, que é o consciente emocional, que são realmente as habilidades do futuro, as habilidades relacionais, que é isso que conta hoje, inclusive no mundo empresarial, né, em processos de RH, por exemplo, que eu acompanho muito, hoje, porque tecnicamente não é o que te interessa, você pode ensinar o cara a usar Excel, entendeu? AutoCAD, qualquer coisa complexa, mas você não ensina tão facilmente habilidade relacional, habilidade social. Então, esses são aspectos muito valorizados e que faz parte de um determinado lugar desse funcionamento do cérebro. E a gente avança hoje para um outro QE, né, que na verdade em inglês é QS, que é consciente espiritual. Então, é uma nova, né, essa é a última etapa desse nosso lugar de inteligência, a inteligência espiritual. E aqui espiritual não é religioso, não é místico. Né? A inteligência espiritual é aquela modalidade de funcionamento que é inato a nós, seres humanos, e que faz com que a gente se conecte com tudo que é transcendente. Então, hoje vocês devem ter reparado nas redes sociais o que acontece. É, assim, muito assunto sobre elevação de consciência, sobre mudança, né? É essa busca desse novo patamar de inteligência que é essa inteligência espiritual. Mas eu falei isso tudo, na verdade, para vocês entenderem que tudo isso, inclusive isso que parece tão transcendente, está se passando porque o seu cérebro funciona de um determinado jeito, muito concreto, entende? E esse jeito é o seguinte, você tem algumas características, seu cérebro funciona a partir de algumas características, e aqui eu acho importante a gente trazer duas que são fundamentais. Primeiro é que, assim, o princípio básico de funcionamento dele é economia de energia. Então, assim, ele busca desesperadamente economizar energia para que ele possa dar conta de todas as funções. Imagina que é o seu cérebro que comanda tudo o que acontece no seu corpo físico e nos seus corpos sutis. Tudo. Você não tem ideia dos trilhões de bits de informação que isso significa. Desde que como assim, a mitocôndria se reproduz até como você pisca o olho. O que você pensa. Então, assim, é muito para o seu cérebro dar conta. Então, o cara precisa economizar energia. Essa é uma característica concreta dele. E outra característica importante é que, assim, ele tem um limite de energia. Por isso até que ele precisa economizar. Então, essa coisa de você achar que hoje em dia ser multitarefa é um negócio modernão, é um tiro nos seus dois pés. Porque você está fazendo o quê? O seu cérebro, ele está desesperadamente tentando compensar, porque você foca e desfoca a sua atenção, e o cérebro fica desesperado e não consegue dar conta. Então, ele precisa ele desliga literalmente algumas chaves para poder continuar funcionando. E aí depois você não sabe por que você fica doente, porque de repente você começa a esquecer coisa, está falando, estou ficando velho. Não, não é. Você está operando num comportamento multitarefa. Então,
esses dois princípios são muito importantes quando a gente fala de hábito, de mudança de consciência e depois de responsabilidade, que o Vini vai falar um pouco. Por quê? Quando você entende isso, você entende que, por exemplo, por que você tem hábito que se repete? Porque seu cérebro precisa decorar um caminho mais fácil para existir, para economizar energia. Então, é igual quando você pensa assim, você é um bebê, você nasce sabendo andar? Não, mas hoje você anda sem pensar. E se você for dar um passo pensando em todas as centenas de estruturas multinível que estão envolvidas ali, você leva 3 horas para dar 2 passos. Você vai pensar, nossa, olha quanta coisa tem em jogo. Tem o levantamento no ângulo exato, a transferência de peso no ângulo apropriado, o deslocamento de peso, tem velocidade, tem direção, tem vetor, tem uma batelada de músculos que estão com enzimas trabalhando, é muita coisa. E o seu cérebro aprendeu esse caminho quando você era bebê. E ele decorou e agora você não pensa para fazer. E assim é com seus hábitos também, de comportamento. Então, o jeito que você joga o lixo é exatamente a mesma coisa. O jeito que você se relaciona no seu casamento é exatamente a mesma coisa. É tudo hábito que está aí instalado. Só que o problema é que a gente não se dá conta. E acha que assim, eu sou assim. Hello? Eu sou assim por causa de quê mesmo? Porque em algum dado momento eu aprendi, eu tive alguma experiência que eu registrei isso e eu aprendi como sendo uma verdade. E aí eu repeti uma vez, repeti outra vez. E na terceira vez meu cérebro falou, opa, vai ter uma próxima. Decorei o caminho e aí assim. Então você acorda, né? Tudo na sua vida. Você acorda e toma café? Não. Você acorda e toma banho? Não. Você acorda e faz xixi? Você faz o quê? Tudo hábito, se você pensar. Não tem nenhuma coisa que você faça hoje, no nível de consciência médio que a gente tem, que seja uma escolha. Desculpa acabar com a visão, que você é muito autônomo, mas é assim. Inclusive, tem estudos científicos que falam para a gente de que 40%, são estudos, né, que são feitos, por exemplo, no MIT, que são, né, unidades de pesquisa super de ponta, em Harvard, né, esse é um de Harvard que fizeram, que fala que 40% das suas decisões diárias, elas não são escolhas, elas são frutos de hábitos. E se você pensar que os outros 60% você está dormindo, ou identificado, ou sendo influenciado pelo exterior, imagina o grau. O tamanho do gap que hoje você tem para mudar a sua vida. Entende? Porque a boa notícia é que, assim, hábito você pode mudar com ação consciente. Você não pode falar assim, olha, fígado, pare de produzir determinado hormônio. Olha, suprarrenais, pare de produzir cortisol agora que eu não quero mais ser estressado. Entendeu? Você não pode falar assim, olha, raiva, saia daqui agora. Não pode. Você pode trabalhar sobre a única força da alma capaz de fazer a diferença e é nela que você pode mudar hábito, que é pensamento. Você está pensando aquelas bestagens lá, vem recorrente, você pode escolher, troca essa imagem por outra. Ela volta a se substituir, ela volta a se substituir. Isso você pode fazer. Então você pode mudar a sua vida completamente, mudar hábito dessa forma. E aí você precisa de técnica, precisa de vontade, porque não é assim. Fala, hoje toma uma pílula daquelas, né, Matrix. Amanhã você acorda linda, gostosa, rica, poderosa, morando no paraíso com o relacionamento do seu sonho. Não é assim. Mas você pode trazer exatamente tudo isso para a sua vida mudando aqui, mudando o hábito. Então, essa fisiologia que é importante a gente entender, é tudo químico que está acontecendo. Então, quando você pensa, você cria uma sinapse, né, cria uma rede neural nova, que imagina que ela se agarra um neuroninho lá no outro. E só tem um jeito de você fazer neurônio novo, se agarrar em neurônio antigo, que já está construído nos seus hábitos. É você fazer experiências que te façam inibir os hábitos antigos, que vão deixar esses neurônios antigos cansados e fazer o novo. Experimentar diferente é o que estressa positivamente o neurônio velho. A ponto de que aí você, aproveitando a própria fisiologia do hábito, repetindo, uma vez duas, uma vez três, seu cérebro começa a falar, opa, acho que vai ter uma próxima. É assim que você instala novos hábitos. Repetindo uma vez, duas vezes, três vezes, e não achando que porque você teve consciência disso, amanhã você vai acordar e falar, nossa, sei lá, qualquer hábito que hoje você considere negativo na sua vida e que você esteja querendo mudar.
né? Tipo, sei lá, quero mudar a minha alimentação, como eu me relaciono com o planeta, minha pegada ecológica, eu quero parar de fumar, eu quero parar de brigar, quero ser chata no meu relacionamento, quero parar de ter ciúme, quero parar de qualquer coisa que hoje você acha que está te impedindo de ser em plenitude a pessoa que você nasceu para ser, através de pequenas ações que você faz concretamente. Tem uma coisa que chama mini hábitos. Então, você começa instalando pequenas decisões, pequenas, hoje. Daqui a pouco de novo, você escolhe repetir, 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 repetir. É assim que funciona. Então, é assim que a gente funciona dentro da fisiologia. E o Vini tem uma coisa interessante a falar disso, né? Como é que isso, na verdade, impacta? Como é que a consciência, né, entra disso, que é bem legal. E a gente funciona assim, tá? E aí, fazemos o quê? Né? O que você acha? Muito interessante essa parte da ciência, né, do cérebro, da neurociência, como a gente evoluiu nos últimos anos. Só para também fazer um comentário aqui, um parênteses, quem tiver perguntas, depois você vai ter uns minutinhos no final, e aí vai guardando aí, tudo bem? E então falando um pouco sobre essa mudança, porque a gente só consegue mudar a partir da consciência, certo? A partir do momento que a gente percebe alguma coisa. Como que eu vou mudar alguma coisa se eu nem identifiquei? Então, o primeiro passo é ter essa consciência para mudar desde o mini hábito até um sistema. Então, a gente está falando aqui muito sobre várias tendências nesse novo mundo, em questões socioambientais, em questões comportamentais, como que a gente vai tratar com a natureza, como que a gente vai tratar com os outros e com a gente mesmo. Então, a proposta desse grande encontro aqui é justamente essa, né? Quais são esses novos hábitos que a gente está se propondo a fazer? E como a gente falou, tudo começa no pensamento. E se a gente está pensando no piloto automático, como a gente falou, a era do piloto automático, é porque a gente faz algo simplesmente sem pensar, simplesmente fazendo. Mas será que esse pensamento que está no nosso subconsciente, ele é nosso? Nosso mesmo? Ou ele é algo coletivo que já está enraizado, que vem lá de trás, que a gente nem sabe por que a gente está fazendo isso? Então, falando um pouco, saindo um pouco dessa área mais científica, indo para o contexto social que a gente se encontra hoje, a gente nunca esteve tão bem nessa era. Isso é fato. Porém, agora a gente vive um desafio de consciência coletiva. E que a gente consegue enxergar tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Como, por exemplo, que é um fato. Esses fatos, eles são causados pelas nossas ações. Né? Então, por exemplo, 2,5 bilhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, vivendo com menos de $1 por dia. Isso é um fato. 1,7 planetas Terra sendo consumido a sua capacidade de se regenerar. Então, nós como seres humanos, todos juntos, estamos sobrecarregando os recursos naturais a ponto de estar como se fosse no cheque especial. Taxas de suicídio cada vez maiores, segundo dados da Organização Mundial de Saúde. Então, isso são reflexos, basicamente, de 3 pilares. A desconexão do eu com a natureza. Então, eu trato a natureza como se fosse algo separado de mim, como se fosse um recurso finito dentro de uma economia infinita, trilhardária, cheia de bolhas, de especulações financeiras e de milhões e trilhões, que, na verdade, são apenas números e ideias que muitos nem existem. Se resolver tirar todo o dinheiro, quebra o sistema. Toda essa desigualdade social, a centralização de poder, 6 famílias na Terra com a maior parte da riqueza, quase 95% da riqueza da Terra inteira. Ou seja, alguma coisa está errada aí, né? E a gente começou a despertar para isso. Tudo isso são causados, esses fatos são influência do ambiente, das estruturas e dos comportamentos, dos hábitos.
que isso tudo é causado pelos pensamentos. Ou seja, para mudar isso, a gente só consegue mudar a partir do nosso pensamento, da nossa consciência. Ou seja, aprender a aprender de novo, estar aberto, vulnerável a escutar mais, a se questionar se realmente faz sentido a gente ter que responder, por exemplo, mensagens à noite de trabalho, né? Então, o hábito do trabalho, workaholic, né? Tem diversos tipos de hábitos que a gente vai entrando no ritmo e de repente a gente está lá fazendo. Existem hábitos para melhorar o nosso sono, por exemplo. O nosso organismo ele é feito para a gente dormir à noite, não para ficar na frente de uma tela de um sistema ali jogando luz, né, na nossa glândula pineal aqui, que vai como se a gente estivesse durante o dia. Então isso muda o nosso sistema. Isso tem um efeito que a gente nem hoje não sabe real qual é. Então o ponto é para a gente começar a trazer essa consciência no momento presente. Sair daquele modelo tradicional de achar que a gente vai prever o futuro, no modelo linear, né, de aprender achando que o passado ele vai acontecer no futuro, porque cada vez mais as mudanças são cada vez mais rápidas e a gente tem que ressignificar esses modelos que estão impostos para a gente há séculos atrás. Desde, estou falando de grandes sistemas aí, né, de sistemas educacionais, sistemas de saúde, sistema de transporte. Então, um hábito, por exemplo, de ir trabalhar de carro, né? Sei que existem inúmeras variáveis, complexidades para isso, mas talvez a gente se perguntar se a gente tem que ir todo dia de carro. Hábitos de alimentação, né, que causam impactos ambientais. Ninguém precisa ser vegano. Não comer nem derivados. Mas a pergunta é, você precisa comer carne todo dia também? Sabe? Eu acho que é um pouco disso. Trazer esse questionamento. Eu preciso disso realmente? E não só eu, mas como os outros. Porque esse que é o lance. Apesar das diferenças, a gente está aqui junto. Ô, Vini, isso que você está falando. O que é meu? Isso que o Vini falou é importantíssimo. O que é meu e o que é do outro? Porque a gente herda, né? Não é? Exatamente. Disso que o Vini está falando. Você herda e não se dá conta que não é seu. De repente você fala assim, nossa, eu faço isso porque é assim, e você está achando que é seu, mas você herdou da família, da sociedade, um monte de hábitos que você tem e que, de verdade, se você for olhar e falar, nossa, isso me corresponde, isso me representa? Às vezes nem. Né? É só uma parte. Né? Esse modelo tradicional, ele é uma busca de uma recompensa imediata. Né? Mercantilista. Produto, pagamento, entrega, né? Bem linear. Então, a gente sai desse modelo de recompensa imediata. E isso é muito bom, porque a gente, quando você consegue trazer essas possibilidades de sair desse lugar de busca de recompensa imediata, a gente vê que a gente pode fazer isso também no nosso pequeno universo no dia a dia, porque é isso que você faz. Quando você, por exemplo, se decide fazer uma dieta e você começa a roubar no jogo, o que você está buscando ali? É porque você é fraco? É porque você é mau caráter? Claro que não. É porque você quer uma recompensa imediata que comer aquilo te dá. Então, quando a gente começa a aprender que a gente pode sair desse lugar e ter uma recompensa muito maior lá na frente, sair desse lugar da escassez. Por que você quer recompensa imediata? Porque você acha que lá na frente pode não ter aquele benefício. Por que você procrastina? Por que você acha que aquele benefício daquilo que você está fazendo pode nem chegar esse dia? Então, você quer algo agora. Essa é uma mentalidade muito de escassez. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Sair dessa busca desesperada por um resultado imediato, de verdade, para pensar né, em algo que é maior que a minha satisfação, que o meu lancezinho, que o meu confortinho, que o meu lance. Isso é pensamento de rede. Não sou eu, mas só. Eu queria compartilhar com vocês também um case que eu tive a oportunidade de trabalhar com a Heineken, que é aquela empresa que todo mundo deve conhecer aqui, indústrias de cerveja, em que nós buscamos mudar os hábitos de um grupo de jovens.
jovens de 18 a 24 anos que representam a maior parte dos chamados heavy sporadic drinks, né, que bebe pontualmente, mas quando bebe, aquela pisada na jaca, famoso PT, né? Hashtag quem nunca deu um PT aqui, né? E faz parte, né? Então, assim, os jovens, eles passam por vários questionamentos sociais, a pressão social por beber, a insegurança, enfim, estão passando por um momento de se reconhecer. Então, o próprio jovem, ele trouxe para a gente uma forma de explorar essa questão do consumo equilibrado. O consumo do álcool, ele parte da sua relação com a própria vida. Então, se a sua vida está equilibrada, ou você tem a consciência equilibrada, você vai consumir, seja o que for, álcool, comida, etc., de maneira equilibrada também. Então, a gente trouxe essa conversa significativa com jovens de diversas comunidades, reunimos uma diversidade de jovens desde classe AAA até, enfim, gente que está numa situação mais vulnerável, né, de sobrevivência, e botamos todo mundo juntos para conversar sobre esse assunto. E foi incrível, porque isso era só uma parte. A grande conversa era sobre o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, quem sou eu? A partir da gente perceber quem a gente é o primeiro passo para que a gente consiga mudar qualquer coisa. Seja um hábito ou qualquer coisa que nós queremos mudar, é olhar para a gente mesmo. A partir desse primeiro passo, dentro desse programa que foi uma experiência educativa, misturava reflexões com dinâmicas, com jogos, enfim. Era eu e o outro. Como que eu posso me empatizar, me conectar? Me comunicar de forma não violenta, né, mas através da verdade, para que depois a gente possa se conectar com o mundo. Então entrava o módulo de empreendedorismo. E o grande ponto que a gente chegou no final foi que equilíbrio é movimento. Não é estático. E dependendo de cada situação, a gente pode estar num ponto do pêndulo ou em outro. E que não adianta só ter consciência se eu não tenho responsabilidade. Porque, por exemplo, se eu saio hoje e falo, não, hoje eu vou beber até cair. É consciente. Consciente, né? Você está consciente de que você vai beber até cair. Ou hoje a gente viu uma frase, hoje eu vou beber até ficar de pé. Então, assim, mas até que ponto que isso é responsável? Se você vai pegar um carro, isso vai ter impacto, no mínimo, no seu organismo. Então, é isso também. Não basta ser só consciente, mas sim ter uma responsabilidade não só com a gente mesmo, mas com os outros. Porque, no fundo, não existem os outros. Certo? Que outro? Eu gosto sempre dessa coisa. Que outro, né? Eu gosto sempre de pensar isso, que é um ensinamento muito antigo e que, às vezes, a gente acha que é meio uma coisa esquizofrênica, né? Então, quando eu olho para você, por exemplo, ou para qualquer alguém, sobretudo aquele alguém que me pisa no calo, ou que, né, traz à tona algo que me incomoda, eu gosto sempre de olhar e pensar assim, o que eu estou me dizendo através dessa boca? Porque sou eu, né? A gente, essa coisa de somos um, parece uma coisa meio hippie, né? Oh, somos um, mas é literalmente, você sou eu. No sentido de que tudo que está existindo aí, eu só reconheço porque existe aqui também. Então, esse é também uma reflexão para a gente. Que hábitos de me ver eu tenho? Porque é isso que eu vejo no outro. Então, eu tenho aquele hábito de olhar para alguém e falar, nossa, que gorda, que roupa feia, que é aquilo, não sei o que tem, nossa, fala assim, fala assado. Eu estou falando isso, né? Eu estou me vendo ali. Eu não consigo me conectar com aquilo que eu tenho de valor, com aquilo que eu tenho de beleza, com aquilo que eu tenho de potencialidade, com aquilo que eu tenho de poder. É isso que eu estou vendo naquela que eu falo que horror, que cabelo assim, que cabelo assado. Eu estou assinando um atestado com firma reconhecida da minha incapacidade de me conectar com a abundância, com a riqueza, com a beleza que não tem em mim. Então eu vejo no outro e falo, que feio.
né? Então, é isso que a gente mantém. Me lembrou uma história de um mestre zen, que é muito interessante, que é assim, tá o mestre e o seu discípulo, eles estão andando lá numa estrada qualquer e eles param, tem que atravessar um rio. Aí tem uma mulher linda com um sari vermelho e ela está parada, ela fala, eu não vou atravessar porque eu não quero molhar minha roupa. Alguém de vocês pode me carregar? E o discípulo, que absurdo, não tem. E o mestre fala, monta nas minhas costas que eu vou te carregar. E ela sobe nas costas do mestre e ele atravessa o rio com ela, deposita ela do lado de lá e continua. E aí, uma bela hora depois, quilômetros lá para frente, o discípulo fala assim, mestre, mas que absurdo, como é que você carregou aquela mulher nas suas costas, não sei o que tem. Aí o mestre falou, eu carreguei ela, atravessei o rio e deixei ela lá. E você que está carregando ela aqui até agora? Entende? É isso, o nosso pensamento faz com que a gente carregue essa falta de amor por si, essa falta de reconhecimento. Então, quanto mais eu falo para o outro, é isso, eu estou carregando quilômetros lá para frente esse pensamento de menos-valia. E depois eu reclamo que a minha vida não dá certo, que eu não consigo dinheiro suficiente, ou que eu não consigo um relacionamento que preste. Né? E aí, né, é difícil que dê certo realmente se você fica o tempo inteiro pensando... eu falo pensar, né? Aquelas coisas que não te levam em lugar nenhum. Então, esses são hábitos que a gente pode aprender a mudar. Precisa aprender, porque a gente foi condicionado desde muito cedo, lá onde se formam os hábitos. Eles estão aí. Essa é uma verdade. Então, a consciência é isso, né, Vini? Primeiro você tem consciência para agir. Perfeito. E aí, antes de abrir para perguntas, eu queria fazer aqui um convite para vocês. 2. Um é para a gente cantar hoje à noite, aqui, 7 horas. Mantras. Então vamos fazer 3 convites. O segundo é para a gente trazer na nossa mente algum hábito ou, se você queira chamar de vício, sei lá, pode ser relacionado à alimentação, café, ou coisas que você faz, ou inclusive coisas que você pensa, hábitos de reclamar, talvez. E a partir disso, fazer um convite para que nesse final de semana você traga consciência para isso. Você perceba quantas vezes que você está fazendo isso nesses 2 dias. A partir disso, assim, isso é um convite, gente. Pode fazer ou não fazer. Ou fazer uma parte, ou fazer o completo. Pacote completo. O primeiro passo é reconhecer. Contar quantas vezes que isso está acontecendo. E os momentos. E perceber em quais horas que você faz isso. Em quais momentos. É de manhã? É à noite? Envolve um espaço específico? Pessoas que te influenciam para que aquilo aconteça? Percebe quais são as variáveis que te levam a aquele pensamento ou ação repetitiva. A partir desse momento, você traz uma meta para diminuição. E aí, o terceiro passo é você agir. E essa meta pode ser mini. Um dia. Vou ficar um dia sem tomar café com açúcar. Vai ser sem açúcar hoje, por exemplo. Ou... Enfim, aí vai de cada um. Isso é o convite para a gente tentar trazer isso para a prática também. Depois a gente vai estar circulando por aqui. Vou ficar um dia sem reclamar da toalha em cima da cama do meu marido. Ixi, essa é difícil, hein? E aí, a gente vai estar circulando por aí. Depois, se quiser tirar outras dúvidas e acompanhar, é só vir falar com a gente. E agora eu queria abrir para... Só antes de abrir para a pergunta, o terceiro convite. Para quem quiser, que aliás, ser um anjo que passou ali, que achou o iPad que eu ia falar, que veio, acho que botou aqui, que era o iPad. Vai estar circulando um iPad. Se você quiser ajuda para fazer isso, a gente tá no ar. Eu tenho um trabalho de autoconhecimento. Então, a gente está na semana do autoconhecimento. Na verdade, eu botei 3 aulas, estão lá, tem 4. Aulas gratuitas que estão online. E que fala justamente de como você pode criar e manter hábitos de sucesso no seu dia a dia. Então, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Se vocês quiserem ajuda para esse desafio,
o iPad vai circular, bota o seu nome, seu WhatsApp, seu e-mail para a gente mandar o link, porque as aulas 1, 2 e 3 elas vão sair do ar. Ô, Gabriel, a gente pode deixar mais um dia para o pessoal conseguir assistir, para participar do festival e ver? Então é isso. A gente pode deixá-las mais um dia, que elas iam sair do ar hoje, 11 horas da noite, mas tem muita coisa legal no festival. Então, assim, pode realmente ajudar a esclarecer isso que a gente falou aqui. É uma palhinha, é um assunto super vasto. Então, tem aulas super bacanas que estão lá no ar. Deixa o seu e-mail, o seu WhatsApp, e a gente vai mandar o link hoje para vocês, para vocês assistirem. E vai, concretamente, lá eu estou ensinando técnicas para você poder fazer isso, desse desafio, algo presente na sua vida agora. Então, assiste lá, certo?